tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui na Missão Católica Portuguesa com o Sr. Padre Alfredo. Muito prazer. Prazer também. O meu nome é Luís Batista e vimos fazer uma reportagem para o Repórter X, da qual vai passar no Rádio Clube Imigrante. Gostaríamos que o Sr. Padre nos respondesse algumas perguntas, algumas se calhar um bocadinho intrigantes, outras talvez mais fáceis. E pronto, e vamos ver como vai decorrer a reportagem. Espero que o Sr. Padre goste deste momento connosco e que haja mais oportunidades para mais momentos como este. Tá bom. Sr. Padre, porquê é que foi convocado para a paróquia de Zurique? Aqui temos que, primeiramente, fazer uma correção. Isso aqui não é paróquia, é Missão Católica de Língua Portuguesa, que abrange duas comunidades em Zurique, São Félix e Régula e Draikönigen, e também Winterthur e Uster. Quem me convocou aqui foi o bispo responsável das migrações, do Antônio Vitorino Dantas, que é o bispo de Beja, também juntamente com a Obra Católica Portuguesa das Migrações, o Frei Francisco, e também o coordenador nacional, Padre Aloísio, que me pediram que eu viesse aqui, porque eu estava então 11 anos no cantão do Valais. E agora estou, desde final de agosto do ano passado, estou aqui nesta missão. Portanto, estava no cantão onde se fala a língua francesa. Metade. Lá é metade francês, metade alemão. Tem a parte francesa, que é um pouco maior, é mais habitada, mas geograficamente está bem dividido. Metade é alemão e metade, então, é língua francesa. Os paroquianos portugueses aceitaram-no bem, sendo de nacionalidade brasileira? Ah, sim, nunca tive problemas. Pelo contrário, parece-me que até me aceitam quase melhor. Eu sempre gostei de trabalhar com portugueses, já estive tantas vezes em Portugal, eu penso que meu coração já é um pouco português. Sabemos que tem um assistente. O que faz um assistente pastoral? Sim, o nosso assistente pastoral é o Paulo. Ele é responsável, ele é o braço direito do coordenador da missão, que sou eu, não é? O Paulo está mais responsável pela ala jovem, pela malta jovem, ele é responsável pela catequese, também pelos adolescentes, grupos de jovens, toda a parte que trabalha com crianças, com adolescentes e jovens, e da parte litúrgica também, o Paulo então é responsável aqui na missão. De que é que trata a secretária? A secretária nossa, eu costumo dizer, a Bruna, ela é polivalente. Além do trabalho de escritório, tem todas as anotações e também a questão de batizados, casamentos, a parte burocrática, contabilidade. A Bruna também ajuda na parte social, fazendo também traduções do alemão para o português, acompanhando pessoas também no RAF, também no Betreibung. Ela faz de tudo um pouco, além de ser uma excelente pessoa, de um coração grande, uma grande secretária. O Sr. Padre está contente com os paroquianos que encontrou em Zurique? Sim, muito, muito. São pessoas muito abertas, disponíveis, tem pessoas de grande valor, que trabalham muito. Enfim, em todas as comunidades que eu estive, nunca tive problemas com a comunidade de língua portuguesa, de expressão portuguesa, embora aqui em Zurique também tem mais brasileiros do que no Valais. Nós sabemos que nos últimos 5, 6 anos passaram por aqui vários padres. O povo de Zurique é complicado ou os parques que por cá passaram depois do padre Bartolo é que são complicados? Aqui não posso dizer nenhuma coisa nem outra. O que eu posso dizer é que o sistema aqui é mais complicado. Aqui na Suíça alemã é tudo um pouco mais difícil. Na parte da Suíça romanda, ou seja, francofone, do Valais para baixo, cantando o voo, etc., Genebra, há uma mentalidade mais latina. Aqui é uma mentalidade um pouco mais fechada e o sistema dual da igreja aqui do cantão de Zurique é também mais complicado. Segundo ouvi, o padre José Carlos foi expulso por não ter interesse na língua local, ou seja, o alemão. O padre Valfrido domina a língua? Sim.
Primeiramente, o padre Zé Carlos não foi expulso por não saber a língua, tinha outros motivos, sem dúvida. Quanto ao alemão, eu sou brasileiro, mas também de descendência alemã, e eu aprendi em casa, ou seja, eu cresci com duas línguas, alemã e portuguesa no Brasil, então sempre dominei bastante bem a língua alemã. Portanto, é uma mais-valia para ser parco em Zurique, em Winterthur, Sim, sem dúvida. Para comunicação também com outros povos. Sim, com certeza, e com os párocos das paróquias suíças, que temos contato também, não é? Quem está por trás de um padre é uma comissão? Sim, nós temos aqui o Conselho Cantonal e também pequenos conselhos das comunidades que ajudam. Mas esses conselhos são abertos. Quando em caso de festas ou atividades ou eventos, há muita gente que ajuda. Mas o principal apoio do padre sempre é o conselho. Assim como numa colmeia, existe a abelha mestra. Também a igreja tem essa abelha mestra, e quem é? Bom, falando da Igreja Católica, então o Papa, né? O Papa que é o nosso chefe, ou seja, é o nosso pai, a palavra Papa, não é? É o pai espiritual, e penso que para nós católicos tem um grande valor, principalmente como se fala do Papa Francisco, que é um grande modelo e exemplo para todos nós, não é? E no caso, aqui na Missão Católica de Zurique, há alguém superior ao Senhor Padre Valfrido? Sim, está sempre o Vigário-Geral. Aqui temos em Zurique o Vigário-Geral das Missões Linguísticas, que é o Padre Luiz Capilha, um padre espanhol. E acima do Padre Luiz Capilha, que é Vigário-Geral, está o nosso Bispo em Cusa. Sim, é o responsável principal, Dom Vitor Suanda. E a Missão Católica Portuguesa tem alguma palavra a dizer referente a certas leis que se impõem na Igreja, por exemplo? Bom, nós estamos enquadrados dentro da Igreja, procuramos ser fiéis à Igreja, às linhas da Igreja. E quanto a isso, eu penso que nunca tivemos problemas e nunca vamos ter. A Igreja procura acompanhar os sinais dos tempos, uma Igreja que procura se abrir, uma igreja que procura também estar ao lado dos mais pobres, necessitados, como tem tanto bem feito ultimamente o Papa Francisco. O que está bem e o que está menos bem na Igreja de Zurique, e o que pode mudar? Até nem saberia dizer o que está bem. As frequências das comunidades é boa. Por exemplo, nós temos em São Félix e Régua, a cada domingo, quase 1000 pessoas, não é? A frequência é muito boa. O que poderia ser melhor é o trabalho com os jovens, com os adolescentes. Temos algum trabalho, mas precisa ser ainda ampliado, a questão da juventude. Sr. Padre, eu tenho aqui uma pergunta um bocadinho caricata. Um colaborador no jornal Repórter X escreveu um artigo a apelar que os jovens poderiam dar lugar aos mais velhos e doentes na missa dominical em Zurique. O Sr. Padre não gostou e comentou na igreja. Porquê? Não que eu não gostei, simplesmente esclareci, e esse artigo estava no Centro Lusitano, não? No Repórter X. Repórter X? Não lembro. Não é no Centro Lusitano? Não, no Repórter X. Está bem. Não é que eu não gostei, apenas eu acho que foi uma coisa que não é muito acertada. Por quê? Em primeiro lugar, a missa começa às 11h30, se começasse às 9h30 como em Humland, ainda poderia justificar, mas às 11h30 as pessoas poderiam chegar às 11h15, 11h20 e sempre encontrarão lugar. Eu fico até 11h20 lá no fundo da igreja, eu percebo que sempre 11h15 tem muito lugar na igreja, primeiro ponto. Segundo ponto, vocês estão subestimando os próprios portugueses. O português não é tão assim... o português também sabe respeitar, sabe dar lugar, sabe acolher, sabe ser hospitaleiro, e não é tão ruim assim como vocês mesmos colocam na revista, não é tão ruim assim não. O português sabe também acolher, sabe respeitar os outros. Sr. Padre, por algumas vezes verifiquei que os jovens saem da igreja e vêm para o adro. Isso é culpa dos pais ou é do parque? Vem para onde? Para o adro, para fora da porta.
Estão na entrada da porta enquanto a missa está a decorrer. Inclusive até dar beijos os meninos às meninas e etc. De quem é a culpa? Eu não posso dizer de quem é a culpa, eu estou lá na frente celebrando a missa. É lógico, se os adolescentes, crianças, jovens não têm educação em casa, também não vão ter educação na igreja. A igreja é uma continuidade também da casa, da família. Mesma coisa na escola, na catequese. Se eles não têm uma formação religiosa em casa, vai sempre ficar uma lacuna nos jovens. E hoje em dia é um desafio a educação dos jovens. Tem muitos pais que já não conseguem mais ou perderam o controle dos jovens. Isso se nota também na igreja, se nota também na escola, se nota também nos elétricos, quando a gente está. Em toda a sociedade se nota uma falta de educação, infelizmente. O seu padre não quer deixar uma mensagem aos jovens? Sim, a mensagem é que a igreja está aberta. A igreja também não quer controlar os jovens, a igreja quer saber também respeitar, acolher os jovens, e a igreja também tem seus princípios, como toda entidade, como toda instituição tem princípios. E a igreja quer realmente estar com os jovens, quer fazer um trabalho com os jovens, embora nos falta muitas vezes espaço físico, não temos igreja própria nossa, falta-nos espaços, salas também. Mas a igreja está em primeira mão, em primeira linha, está sim preocupada com a juventude, sim. Portanto, eu vou fazer aqui uma reflexão, entretanto vou passar a palavra ao Arthur. Sr. Padre, é o seguinte, eu se calhar vou fazer uma pergunta um pouco complicada, porque vamos falar de religião. Então hoje até agora falámos de problemas que poderão ou não existir na Missão Católica Portuguesa na Suíça. Eu vou falar mais na questão religiosa. Você é capaz de falar um pouco no livro do Gênesis? Sim, posso. Sobre a criação. O Gênesis é a criação, não é? Sinónimo de criação. E eu queria que você me explicasse a parte Adão, Eva e filhos. E depois então a multiplicação. A multiplicação do ser humano. Mas não sei até que ponto isso faz parte dessa entrevista, porque já saímos totalmente daquilo que foi proposto. Para fazer um curso bíblico não posso fazer nem em 10 e nem em 15 minutos, é uma coisa meio complicada que demora mais tempo, não sei se... Eu apenas queria saber a sua opinião sobre este tema. Porque é um tema que se calhar deixa muita dúvida, ou algumas dúvidas, a muitas pessoas católicas, que eu também sou católico. Apesar de não ser assim tão praticante, mas sou católico. E são perguntas assim, era neste tipo de perguntas que eu me queria basear. Se o Sr. Padre quiser responder, quer saber o que é Adão e Eva? A criação, porque Deus criou o mundo, então depois criou o homem e a mulher, e depois houve uma multiplicação do ser humano. E eu queria saber, esta multiplicação que houve do ser humano, se não vai contra as leis ou as regras, hoje, nossas regras da atual civilização, se não vai contra isso tudo, se não vai contra... Estou a falar no incesto, por exemplo. Eu não sei até qual é bem onde você quer chegar, mas a igreja também admite a evolução, não é? O Big Bang. A partir daí começou a vida. E Adão e Eva, se nós quisermos explicar dentro da exegese, são apenas símbolos para explicar o início do homem. Não podemos levar e ser fundamentalistas como está escrito lá no Antigo Testamento. Temos que ver que no Antigo Testamento, antes de ser escrito, houve a tradição oral. Naquela época não havia nem escrita, nem papel, nem nada, não é? Então se passou essa tradição oral de pais para filhos durante séculos e séculos, até aparecer escrita no pergaminho, assim por diante, não é? E temos que levar em conta o contexto da época, por isso o Antigo Testamento é um pouco mais difícil de ser entendido, porque temos que considerar o contexto daquele tempo, daquele lugar, daquela época. Adão e Eva são sinais do início da criação. Esse início da criação pode ter havido também outras possibilidades, desde a criação, desde a evolução do mundo, não é? Desde os átomos, etc., da explosão do Big Bang, e tudo isso a igreja admite e não exclui. Agora, se coloca na Bíblia
personagens para dar então corpo ao homem e à mulher, o começo da criação, não é? E aí começa então o homem, aí podemos fazer um pequeno salto, nós temos então desde Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, e aí vem a constituição da família. Agora você falou em incesto, hoje em dia, você queria dizer o que com incesto? Incesto porque houve filhos, pronto, o Sr. Padre falou em símbolos, são figuras simbólicas que estão representadas na Bíblia, Adão e Eva, que depois, por sua vez, tiveram Abel e Caim. Sim, sim. Para que a reprodução, ou seja, a multiplicação do ser humano fosse feita, teriam que essas personagens, estas figuras simbólicas que estão na Bíblia, como diz o Sr. Padre, praticarem incesto com a própria mãe, ou porventura com alguma irmã que também teria nascido. É neste caso, neste ponto, como estou a referir. Mas como o Sr. Padre já nos explicou, e muito bem, que são figuras simbólicas e que foi oralmente passado de pais para filhos e de filhos para filhos e de avós para netos e bisavós para bisavós. Pronto, eu agora consegui compreender, eu espero que todas as pessoas consigam compreender então esta explicação lógica. Sim, tá bom. Pronto, uma outra pergunta que eu queria fazer era sobre o livro do Apocalipse. Hoje vivemos num mundo muito conturbado, onde no século passado tivemos várias guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra de Vietnã, e este século estamos a começar a ter muito mal. E temos uma questão muito difícil, penso eu, nós, povo que habitamos este mundo, difícil de contornar e que já vem ao longo dos séculos, que é a questão religiosa, guerra entre religiões. E hoje estamos a ver grandes problemas, e estamos a ter grandes problemas com a religião ou com os chamados